Olá, boa noite, caros compatriotas. Eu estou em mais um episódio do Templário. Hoje tenho vários assuntos para falar sobre eles com vocês, sempre na perspectiva de um abre-olhos para a população abrir os olhos e não ser papado por otário por aquilo que é vendido em propaganda pelo mainstream. E estas coisas que eu falo aqui não passam naturalmente na televisão, ou se passam assim muito ao de leve, en passant, como dizem os franceses, para que as pessoas não se inteirem sobre os assuntos. E o primeiro assunto que eu trago aqui é sobre portanto, é a pandemia que, portanto, eclodiu nos laboratórios na China, em Wuhan, e que trouxe miséria e ditadura e o cerceamento das liberdades e garantias dos cidadãos. E isto vem na sequência daquilo que eu trago aqui, que, como digo, não passa isto nas televisões, que é uma deliberação ou uma vontade expressa para que se torne a regra e que conste, portanto, da bula das vacinas, dessas vacinas fajutas que diziam que iam, portanto, erradicar o vírus do Partido Comunista Chinês, o SARS-CoV-2, e que íamos, tomando aquelas 500 mil doses que eles já inventaram para aí, que nós íamos ficar livres do bicho, lá o vírus do Partido Comunista Chinês. E o que acontece é que a FDA, que é a Food and Drug Administration, que é uma agência governamental dos Estados Unidos responsável por regulamentar a segurança, qualidade e eficácia de diversos produtos, incluindo alimentos, medicamentos, cosméticos, dispositivos médicos, produtos biológicos e produtos de tabaco, e que é conhecida também por garantir que os produtos que consumimos e utilizamos sejam seguros e eficazes. Basicamente é isto. E eu recebi um post há poucos dias que diz o seguinte: a FDA ordena que a Pfizer e a Moderna alertem sobre os riscos de miocardite de suas vacinas de mRNA da Covid em jovens. Citando descobertas recentes, a FDA ordenou que as farmacêuticas adicionem o efeito colateral grave no rótulo de suas vacinas de mRNA. Ou seja, eles andaram numa atitude ditatorial sem precedentes, só no tempo provavelmente do nazismo ou do comunismo, no tempo de Lenin e Stalin, é que se assistiu a coisas idênticas. E o que é que acontece? O que acontece é que andaram a obrigar os pais a vacinarem os filhos, para os filhos poderem ir à escola, para os filhos poderem fazer desporto, irem aos seus clubes, praticar desporto. Os jovens nas Forças Armadas que foram obrigados a tomar, gente saudável, que não tinha qualquer comorbidade, portanto, que estivesse associada à sua saúde, à sua vida,
foram obrigados sempre por ordens arbitrárias e assassinas de gente que na realidade está ao serviço de uma agenda de domínio do mundo, que é a agenda do Partido Comunista Chinês, que enquanto não tiver o mundo ajoelhado a seus pés, não vai descansar. Não vai descansar e a Europa caminha a passos largos para que os chineses sejam donos das poucas coisas, poucas atividades empresariais e produtivas que a Europa tem neste momento. Eles vão dominar tudo, fora os recursos naturais, as redes elétricas, redes de internet e tudo. Tudo vai ficar sob a alçada do Partido Comunista Chinês. E esta guerra que existe entre a União Europeia e a China, e os Estados Unidos, é precisamente porque a Europa passou a fazer fretes a Xi Jinping e ao governo imperialista do Partido Comunista Chinês. Portanto, salve ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por fazer frente à agenda imperialista do Partido Comunista Chinês e da China. Portanto, isto não é mais nem menos, o Trump veio para pôr ordem na China e a China, infelizmente aqui na Europa, foi dada uma legitimidade à China e ao Partido Comunista Chinês que não devia ter. E só tem porque a China sabe-la toda e soube fazer ao longo dos anos. Ela entranhou-se na União Europeia e tratou de pôr lá os carrascos serviçais do Partido Comunista Chinês a dominar a Europa. E como é que foi dominando? Meteu lá gente que fez serviços prestou serviço a atividades terroristas, nomeadamente ao gangue da bandeira do arco-íris, aos tolinhos das alterações climáticas, que pura e simplesmente acabaram com a indústria europeia e com a produção na Europa. A Europa outrora era pioneira e estava na vanguarda e na linha da frente da produção e do desenvolvimento e da invenção e tudo mais. É hoje um continente à deriva. É um continente à deriva. Isto não tem ponta para onde se lhe pegue. E quando nós pensávamos que Angela Merkel fazia parte de um passado triste e sinistro da Europa, conseguiram pôr uma bem pior. Esta senhora, que tenho de lhe chamar senhora para não lhe chamar outra coisa, esta Ursula von der Leyen, é uma nazi. E eu começo a ter impressão que o nazismo não sai do corpo dos alemães, está entranhado. Está entranhado e por mais que eles se queiram livrar disso, a tendência, a atitude é sempre autoritária sobre os outros, de domínio sobre os outros e de imposição, de doutrinação por eles em relação aos outros. Com a conivência naturalmente de outro assassino da Europa, de outro ordinário, que é esse Manso Macron, que agora ontem levou uma galheta no focinho da mulher. Dizem que é mulher, outros dizem que aquilo não é bem mulher, aquilo é meio híbrido e tal, mas levou uma galheta lá no Vietnã. E, portanto, só se perdem as quem no chão quando é para dar no focinho desse atrasado mental, desse Macron. Mas há mais. Eu podia falar do Manso Macron, como podia falar deste que é vigarista, foi corrupto aqui em Portugal
e como prémio de carreira por ser corrupto. Mas eu penso que não deve ter sido por corrupção, porque se fosse por corrupção, nos últimos 50 anos tínhamos exportado dirigentes e secretários-gerais aí fortemente aí para a União Europeia. Eu acho que teve a ver com o frete que esse ano de qualquer coisa cheira a caril, chamo cheira a caril aí o Costa, que é presidente do Conselho Europeu agora, dizem que é Moné, ou lá indiano, ou o que é, mas que lhe deram cidadania portuguesa, acho eu, ou então ainda nasceu na altura em que lá que aquilo aquelas ex-colónias, aquilo era de portuguesa ou qualquer coisa assim. Mas pronto, essa é uma figura sinistra também. Como prémio de carreira foi para o Conselho Europeu, depois de ter feito o frete aos países europeus em relação a esta política assassina, abjeta, e que foi essa lei do espaço Schengen, que isso é um crime lesa pátria que foi feito aos países europeus. E, portanto, porque as coisas estão a ficar escuras, negras, lá para esses países onde interessa ter mão escrava, que é a França e a Alemanha, que isto é um projeto europeu. O projeto europeu é a substituição populacional dos nativos por gente que vem para a Europa, não vem acrescentar nada, vem fazer o trabalho de escravo, vem trabalhar por um prato de arroz, de sol a sol, desde que nasce o sol até que se põe, como é lá nos países. Eles idolatram a China, e na China é assim que funciona. As pessoas levantam-se assim que o sol nasce, muitas dormem no andar de cima ou no andar de baixo de uma fábrica, e vão trabalhar por um prato de arroz. É isso que acontece. E isto fala-se nos canais de televisão como se a China fosse uma superpotência económica, que é e não é, porque aquilo está mascarado de uma farsa que advém de trabalho escravo, do pensamento único e da imposição do pensamento único, que é do Partido Comunista Chinês, a uma agenda expansionista que tenta dominar e que já vai dominando a Europa aí alarmemente, e que queria impor essa agenda nos Estados Unidos, lá com o senil está quase aí de vela também, que já cá não tem muitas contas a dar a Deus, não é? E com a agenda desse senil, os Estados Unidos iam entrar pelo cano, porque a China naturalmente tem uma pedra no sapato, que é os Estados Unidos da América. Se não dominar os Estados Unidos da América, não vai conseguir de impor uma agenda expansionista, né? E doutrinária, que o objetivo, o capitalismo da China é para esconder a tentativa de doutrinação, de impor o comunismo nos outros países da Europa e do mundo. Vê-se, por exemplo, essa organização mafiosa que é o BRICS, isso é mais ou menos que os tentáculos do Partido Comunista Chinês sobre países que neste momento estão sobre o jugo de governos comunistas, como é o caso do Brasil, como é o caso da Venezuela, como é o caso da Nicarágua, como é o caso da África do Sul, como é o caso do socialismo a caminho do comunismo, uma ditadura comunista, como é o caso de Espanha, e aqui só não foi porque o Ventura está aqui para pôr esta canalhada do PS e do PS2 no seu devido lugar, não é? Porque aqui em Portugal, o Zé do Carilo Costa, o Costa Carilo ou Carilo Costa, queria impor aqui o socialismo a caminhar para o comunismo. Por isso é que se aliou, teve como aliados o Gangue da Foice e do Martelo e o Bloco de Esterco, essas duas grandes derivas da democracia comunista. Pronto. E estava um cocktail montado para que nós iniciássemos uma ditadura de esquerda,
porque a esquerda, desde o dia 25 de abril de 74, era esse o regime que queriam montar aqui. O Partido Comunista Chinês, o gangue da foice e do martelo, desde o dia 25 de abril de 74 até à data de hoje, é o objetivo deles é fazerem o frete ao Partido Comunista Chinês e ao Partido Comunista Russo. É esses dois fretes que eles querem fazer só. Só que tiveram azar. Eles pensavam que o Zé Povinho ia viver com o trauma da ditadura e do Estado Novo e da ladainha que eles contam do Estado Novo, que era tudo mal, e que o Salazar era um ditador, e que nós éramos um país atrasado, e que víamos, e que os nossos fatores de crescimento eram nulos, e que não tínhamos riqueza, não queríamos algumas coisas um dia vão ser explicadas relativamente ao Estado Novo e aquilo que nós éramos e não fomos melhor nessa altura porque o Portugal tinha uma cerca sanitária feita pelos países europeus e nomeadamente essa França que sempre exporta o pior que há de socialismo e de falsos democratas para tentar interferir e aniquilar qualquer regime que seja muitas vezes eleito democraticamente. Portanto, isto dá a conclusão então que os tentáculos dos chineses na Europa estão aí alastrados em grande. E o que é que acontece? Agora, qual é que é a deriva neste momento e já é um último sopro da tentativa que eles fizeram. Neste momento, os países da Europa estão todos a virar à direita, na direita patriota, conservadora, nacionalista, que é o que todos os países soberanos devem seguir, é uma linha conservadora, patriota e nacionalista porque primeiro os seus e depois, se pudermos receber outros, sejam bem-vindos para trabalhar, para pôr as nações a prosperarem e não para virem receber subsídios e quem trabalha andar a descontar para gente que, como nós vimos agora há dias na CMTV, sobre uma reportagem da ida dos restaurantes chineses, a pouca vergonha de um chinês. Eu não sei se ele estava a fazer-se de esquecido, que sabia falar em português ou não. O que é certo é que o outro teve que falar inglês para ele, porque o outro perguntou-lhe em inglês. Como é que você tem um cartão de cidadão português, mora há 15 anos em Portugal e não sabe falar, não me está a perceber, não fala português? Como é que isto é possível? Portanto, aquela história que eu contei num dos episódios anteriores, que para ser português é preciso ser parido, não basta ser cagado, porque para ser cagado, não, isso não é isso que dá honestamente dignidade às pessoas que cá entram. A dignidade dos imigrantes está naquilo que eles conseguirem fazer para as suas vidas, mas para a vida das pessoas nativas desse país. Portanto, eles são imigrantes, eles têm que vir cumprir com a lei, a cultura e os costumes do país para onde vão trabalhar. Não é os sarracenos que vêm para aqui que não gostam de carne de porco, impedir que os que cá nasceram e cá moram comam carne de porco. Não é os hindus que vêm para cá só porque adoram vaca e não comem a vaca, impeçam os portugueses de comer vaca. E um gajo tem que andar a comer baratas e percevejos e afins. E depois dizem que essa bicharada tem muita proteína. Portanto, portuguesinhos, vamos lá criar juízo e abrir os olhinhos e pensar que a gente tem que caminhar para a frente e que temos que dar um futuro aos nossos filhos. Portanto, vamos à luta. A luta continua. O povo é quem mais ordena. Liberdade para toda a gente.
A liberdade é um bem essencial para qualquer civilização ocidental e, portanto, vamos lutar por ela. E se for preciso é com luta, mesmo a sério, não é com palavras, é com luta. Temos que lutar pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelas nossas mulheres. Algumas mulheres aqui em Portugal não se importam de usar uma burca. O problema é delas. O carnaval não é só 3 dias, é todos os dias. Quem quiser usar burca pode usar. O carnaval é todos os dias. Ninguém impede de andar mascarada. Mas é lá em casinha. Casinha em casinha podem andar de burca. Saem à rua por uma questão até de segurança pública, têm que andar com a tromba à mostra, que é para a gente ver se é feia ou se é bonita. Portanto, vamos lutar pelas nossas liberdades que estão em causa hoje, antes que se faça tarde. Ok? Fiquem com Deus, com muita saúde e até à vitória final.